vai ser sobre territórios. Nós vamos ver que territórios têm uma relação direta com poder, com jurisdição. Vamos ver também territorializar, o que significa essa palavra. Vamos ver a diferença entre fronteiras e limites. Vamos ver que geograficamente fronteira é aplicado para um determinado caso, limite é aplicado em outro determinado caso. Apesar deles soarem parecidos, eles são termos diferentes, tá ok? Então vamos iniciar o nosso conteúdo falando sobre territórios, o que são territórios, para que eles servem. Então, a palavra território refere-se a uma área delimitada sob a posse de um animal, de uma pessoa, de uma organização ou de uma instituição. Nós vamos falar exatamente sobre o território brasileiro, o nosso território, nossas fronteiras. Vamos ver que o nosso território brasileiro ele é muito extenso, ele é muito grande, fazemos fronteira com um monte de países, tá ok? Então tá lá. Para que um território seja estruturado, são necessárias a sua afirmação e apropriação a partir de uma relação de poder, gente. Território tem a ver com relação de poder, né? De poder, de mando, tá ok? Então, o termo território vem do latim territorium, né? Expressão que se referia a uma terra delimitada e dada sob uma jurisdição, né? Então alguém ganhava essa terra ou adquiria essa terra e ele tinha a jurisdição sobre essa terra, né? Ele é que mandava a pessoa. Um exemplo bem claro, gente, é a nossa casa, a gente mora, o nosso terreno ali. Ali quem tem a jurisdição, quem manda é o pai, ou a mãe, ou a família. Nós temos as nossas regras dentro do nosso território, que é o nosso terreno da nossa casa. Isso é um exemplo bem claro, né? Agora nós vamos dimensionar esse conceito de território para o território brasileiro, tá? Territorializar nesse sentido significa manifestar o poder em uma área específica, o que eu acabei de falar. Nós vamos manifestar o nosso poder em cima da nossa área do Brasil. Vocês sabem que existem os três poderes: legislativo, judiciário e executivo, né? Tem os senadores, tem o presidente, tem os juízes que determinam as leis, que determinam o poder em uma área específica. Nós temos as nossas leis aqui no Brasil para serem cumpridas. Isso nos caracteriza como um território. Não é qualquer pessoa, qualquer estrangeiro que pode vir de fora, por exemplo, e querer mandar aqui, querer botar lei e tal. Por quê? Porque nós pertencemos a um território e temos um poder sobre essa área específica, tá ok? Ou seja, os territórios, tanto brasileiro ou outros, qualquer outro território, o americano, o boliviano, o território europeu, o território tem que afirmar suas posições, tanto política, cultural ou econômica. Então nós temos que afirmar as nossas posições políticas, culturais e econômicas, exatamente o que a gente faz, né? Nós temos as nossas leis, cada país tem as suas leis diferentes, né? Então eles estão afirmando as suas posições econômica, cultural e política, ok? Então, dessa forma, classificamos o território brasileiro a partir de suas fronteiras, a qual exercemos pleno poder sobre ele, que eu acabei de falar para isso. Aqui eu trouxe um mapa para vocês, um mapa da América do Sul. Olha só a nossa fronteira, gente. Ela é muito grande, ó. Fizemos fronteiras, ó, as nossas fronteiras é com quase todos os países sul-americanos, ó, do sul do continente americano, ó. Só não fizemos fronteira com o Equador e o Chile. O resto nós fizemos fronteiras com todos os países. É um país muito grande o nosso Brasil. É difícil de administrar todas essas fronteiras? Claro que é, gente. Por isso que nós temos uma dificuldade enorme aí, a nossa polícia, a nossa justiça tem uma dificuldade enorme para administrar a nossa fronteira. Porque nós fizemos fronteira com um monte de países, tá ok?
Então, vocês sabem que o território, eles não são estáticos, eles estão se movimentando, eles aumentam ou eles diminuem de tamanho com o passar dos anos, com o passar dos séculos. É o caso, por exemplo, do nosso território brasileiro agora aqui, que acrescentou ou está acrescentando mais 2 estados, o de Tapajós e o Carajás, né? Então estamos acrescentando mais 2 estados porque a gente está dividindo para melhor administrar. Mas voltando aqui um pouquinho para o mapa, ó, vamos ver que o nosso território, as nossas fronteiras estão sempre se modificando até hoje. Ó, esse mapa aqui é um mapa lá do século XV, é um mapa do descobrimento do Brasil. Hoje nós já temos esse tipo de mapa aqui, ó, totalmente diferente. Aqui está um exemplo de que o nosso território está sempre se modificando, está sempre aumentando, está sempre diminuindo. Eles não são estáticos, eles não são parados. Definiu uma vez, está definido. Não é, gente. Ele vai se adaptando conforme a cultura, conforme as guerras. As guerras lá do Oriente Médio, essas guerras que a gente vê na televisão, modificam muito o território, modificam muito. Né? Às vezes anexam o território, às vezes tiram o território. Mas aqui no caso nosso, do Brasil, nós temos aqui uma grande diferença, ó, de mapa, né? Quer dizer que já mudou muito desde o século XV até hoje. Ok? Então aqui, ó, o desenho para vocês, ó, essa imagem, esse estado aqui, ó, o de Tapajós e o Carajás, eles vão tirar um pedaço do estado do Amazonas, vão pegar um pedaço do Pará, né? Para facilitar a administração. Então existem vários motivos para delimitar regiões, para facilitar a administração, para entender aspectos naturais, entre outros. Esses 2 estados já estão bem avançados no processo de se tornarem realmente estado no processo administrativo. Mas além disso, gente, além desses 2 aqui, nós temos mais 6, 7 territórios que estão pedindo a sua emancipação. Tem mais 7 territórios aqui ao longo do nosso mapa, mais 7 limites, né, internos, que estão querendo a sua formação de um estado. Então, provavelmente, os nossos deputados federais, né, vão aprovar essas leis aqui, desses novos estados. Eles vão diminuir o tamanho dos estados para ficar mais fácil a administração. Então tá aqui, vamos ver um pouquinho sobre limites e fronteiras, que nós comentamos anteriormente, o que é limite e o que é fronteira. Ó, para a geografia, são 2 termos diferentes. Ó, limites aplica-se, por exemplo, aos municípios, e fronteiras aplica-se à divisão territorial do país. Então, quando estamos falando em território de Brasil, falamos em fronteiras, ó. E quando estamos falando em municípios, distritos, né, estamos falando em limites, né? Então, limites e fronteiras são geograficamente são termos distintos. Eles são, desenha aqui mais uma imagem do nosso mapa do Brasil, ó, que atualmente o que está valendo é esse aqui, não está contando o Tapajós e nem o Carajás, porque ainda não foi totalmente aprovado. E esse sobre regiões do Brasil, nós vamos ver que o Brasil é dividido em 5 grandes regiões, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua determinação econômica, tá ok? Aproveitem e divirtam-se.